Olha, primeiro vamos explicar um pouquinho. O pessoal confunde muito, às vezes, a questão da produção e da apresentação de podcast ou a condução de podcast. A produção, ela é dividida em duas partes, né? No nome, né? Tem a produção, onde você faz toda a organização, onde você faz o agendamento, onde você cria a pauta, onde você constrói o conteúdo, onde você faz o agendamento do local, onde você aluga os aparelhos, onde você aluga o espaço que você for gravar, enfim. Toda essa parte se chama produção. Mas a outra parte que também é denominada produção, que de fato tem muitos cargos na indústria de podcast que falam, eu estou precisando de um produtor de podcast, é a parte técnica, é a parte da edição de áudio. Então, a parte de edição de áudio também entra como produção de podcast. Mas essa parte eu deixo para quem é especialista, para quem é formado em áudio. E se vocês quiserem um pouquinho mais disso, nessa live, ou nessas lives de quinta-feira, eu convidarei quem é expert, né? Sempre tento convidar o meu amigo Pedro Zimmer, que trabalha com isso, é um baita profissional da indústria. Então, se você tiver um podcast e quiser contratar, pode falar com o Pedro Zimmer, ele não vai deixar você na mão, ele é um excelente profissional. Mas é isso, vou falar da parte organizacional da produção de podcasts junto com a apresentação e condução, se você for o apresentador, se você for um entrevistador. Então vai ser meio que uma junção de tudo isso, entre várias dicas que eu estarei dando por aqui. Tudo certo? Então vamos começar primeiro com a primeira dica de hoje, que é a seleção de convidados e temas. E a seleção de convidados e temas vai passar primeiramente com selecione convidados e temas que são do seu interesse, que são da sua expertise e que tem a ver com o interesse do seu público. E por que eu falo interesse? Porque, primeiro, é muito diferente você selecionar um convidado que você sabe pouco ou que você não tem tanto interesse em entrevistar, porque aí fica muito na cara o entusiasmo que você vai ter ao conduzir a entrevista, ao conduzir a conversa. É muito diferente a investigação que você vai fazer por conta desse convidado. Então, sim, você tem que ter uma lista de convidados que você tem um interesse, que pelo menos o conteúdo que eles produzem, que você realmente se interesse nesse conteúdo. Porque aí, primeiro, você já vai sair na frente na questão do conhecimento dessas pessoas, você vai se interessar ainda mais na condução da sua investigação, e segundo, é muito mais fácil você conseguir uma conversa, ou você obter uma conversa, você conseguir extrair conteúdos, porque você já conhece o tema, você já tem interesse. Então você não vai precisar ficar procurando uma abertura com esse convidado para gerar uma informação que vai ser relevante não só para você, como para o seu ouvinte, porque no final das contas, o seu interesse é importante, mas o interesse do seu ouvinte é ainda mais. Porque quem vai escutar o conteúdo é ele. Quem vai ser a pessoa que vai te mandar para frente como criador de conteúdo é o seu ouvinte. Então, sim, pense nos seus interesses, mas pense se os seus interesses também eles estão ligados com o interesse do seu público. Então é muito importante isso na hora da seleção do convidado e também na hora da seleção do tema. Porque às vezes um tema pode ser muito do seu interesse e você pode conhecer muito sobre esse tema. Mas é importante que você veja, uma vez que você estiver fazendo vários testes de conteúdo, você veja se esse conteúdo realmente é relevante para o seu ouvinte, se ele está interessado em saber sobre isso. Então esse é um dos primeiros pontos e isso une muito a parte da produção. Isso entra na parte da produção, porque é uma pré-seleção do que você vai estar fazendo. Uma vez que você faz essa pré-seleção, já seja no convidado, se for uma entrevista, ou nos convidados, se for um painel, essa pré-seleção vai englobar o quê? A escolha, a agenda desse convidado ou desses convidados, a disponibilidade que eles têm de horário, se essa entrevista ou esse painel vai ser feito em pessoa, ou se vai ser feito virtualmente, porque hoje em dia a gente já pode considerar isso. A internet nos possibilitou poder falar com várias pessoas de diversos ramos, de diversas indústrias, independentemente do nível que eles estiverem na empresa, ou do tanto de seguidores que eles estiverem, a internet possibilitou que a gente não tenha que estar no mesmo espaço. Então toda essa parte, após a seleção do convidado, desde a pré-seleção, entra na parte de produção de podcast. Você, como produtor de podcast, você tem que sim cuidar disso.
Então, essa faz parte da produção. E também entra na parte da produção o tema, se você estiver fazendo um monólogo. Ou se você estiver fazendo, sei lá, se você for conduzir uma entrevista, você também tem que fazer uma investigação no tema, mas é mais centrado no monólogo. E a investigação, a organização, você colocar um alinhamento do que você for falar, também entra na parte de produção. Certo? Então deixa eu ver só aqui na minha pauta que eu coloquei para vocês, se tem mais alguma coisa desse primeiro ponto. Se fala muito no meio da indústria que a seleção do convidado, se você estiver falando de entrevista de painel, que isso é 50% do seu podcast, sim, é 50%. Mas não se centre nisso. Às vezes você tem uma lista de convidados que você tem uma vontade louca de conversar com, porém, existem casos de pessoas famosas e podcasts famosos que, ao entrevistarem uma pessoa muito famosa, ou que eles estiverem que estavam no topo da lista deles, eles acabaram se decepcionando. Isso acontece com muita gente. Você às vezes tem um sonho e você conhece um ator, ou um influenciador, ou um filósofo, enfim, do ramo do seu interesse, você conhece aquela pessoa e você se decepciona com ela. Então é normal acontecer isso. Ainda mais uma entrevista. Às vezes, aquela pessoa que estava, sei lá, na sua lista B de convidados que você queria trazer para o seu podcast, talvez ela te surpreenda ainda mais. Então, às vezes você pode se conectar de uma maneira muito mais profunda com outro tipo de pessoas que não necessariamente são as primeiras escolhas da sua lista.